Corinthians contratou Alex Santana e contratou o zagueiro que era do PSV. André Ramalho. André Ramalho. Corinthians contratou esses dois jogadores. A gente tem a imagem dos dois aí? Coloca aí, vamos lá. O Alex Santana, um volante. Você conhece, Veloso? Você conhece, senhor? Não. Você conhece? Jogador alto de boa finalização. Viveu alguns momentos bons no Atlético Paranaense. Ele é bom jogador. Virou reserva mais recentemente. Eu conversei com o Petralha e o Petralha falou que... Jogador alto. É alto. Vendeu pelo mesmo valor que comprou. O Atlético tinha comprado por 2,5 milhões de euros. Então, se o que o Petralha falou fizer sentido, o Corinthians está pagando 2,5 milhões de euros, negócio fechado em definitivo. É um jogador de muita qualidade, perna esquerda, bate bem na bola, alto. É um jogador que vem para ser titular do Corinthians. Um bom jogador, muito bom jogador de porte físico, né? Talvez seja isso que o Corinthians esteja mais precisando, porque se depende muito do Breno Bidon, que é um menino, e também do Ranieri, Veloso. Menino, o Bidon ainda, e você tem um volante canhoto, é importante. Você, muitas vezes, tem dificuldade de achar um jogador com essa característica no mercado. E aí é um jogador que tem um bom passe, que é alto, que chega para finalizar à frente e vai formar uma boa dupla ali com o Ranieri, porque o Bidon ainda é garoto. Eu acho, sabe o que eu acho também? Não sei se vocês acham isso. O Breno Bidon pode sair um pouquinho mais. Ele pode ser mais meia, porque ele tem muita qualidade técnica. Mas nesse momento, no lugar do Garro, não vai jogar. Não, no lugar do Garro não, mas você tem uma opção, Veloso. Pô, se o Garro joga mal, eu só tenho o Garro. O Igor Ronaldo entra uma hora, não entra outra hora. Eu não sei o quê. Então você não tem opção. O Corinthians não tem opção. Fica no banco do Corinthians. Aí você olha... Biro. Gustavo Mosquito. Mosquito já voou. Não, tudo bem. Mosquito tá ali. Não saiu não. Tá aqui. Já voou, já tá voou. com a mala aí. Esse tá aí. Tá Aí você olha... Matheus Araújo. Aí você olha o menino Rian. Cara, então, independentemente de quem for jogar... Pô, você tem duas opções. Se o Alex Santana for titular, o Breno Bidon perdeu. Se o Breno Bidon for titular, você tem o Alex Santana. É isso que o Corinthians não tem, Veloso. Tem elenco, é isso. Essa função de volante, ela tá muito desfalcada, porque o Maicon machucou, o Fausto Vera tá para ser negociado, o Moscardo foi embora. Na verdade, eu vou dar a informação do Fausto Vera. Já tá tudo certo entre Argentino Júnior, só tá sendo uma papelada entre Corinthians e Argentino Júnior. Ele já tá indo pro Atlético Mineiro. E essa palhaçada que falaram aí que o Ramon Dias quer é mentira. Que, por sinal, o Ramon Dias vai encontrar a delegação do Corinthians hoje e amanhã, lá no Rio de Janeiro, que o Corinthians joga contra o Vasco na quarta-feira, amanhã. Então o Ramon Dias vai ser apresentado para todo mundo lá, vai conversar com o elenco, vai conversar com todo mundo. Ele vai ser apresentado lá no Rio de Janeiro. Não sei se vai ser apresentado para a mídia, mas ele vai estar lá junto com a delegação do Corinthians. E aí, Veloso? Vendo as imagens, o Alex, realmente, eu lembro dele. Ele é bom jogador, Veloso. Bom jogador. Deve eu não ajudar. quero comparar, mas ele tem o estilo do Danilo. Não quero comparar. Deve ajudar muito o Corinthians, porque realmente o elenco tem sofrido por falta de opções, né? E aí o treinador que vier, o Ramon, que está chegando, se ele tiver mais opções de qualificar esse meio-campo, que o Corinthians está sofrendo para criar, está sofrendo para defender. Então é uma temporada do corintiano que espera reforços e pelo menos está chegando alguns aí para dar mais opção para o treinador. Vamos lá, Souza, você deu ontem a informação no Podpah que eu estava assistindo, que o Alexandro tá vindo pro São Paulo. Eu queria que você falasse do Alex Santana depois dessa informação sua. O Alex Santana é bom jogador, eu acho muito ele parecido com o Paulinho, claro, com a perna esquerda. Tá bom, né? legal. Que ele chega bem na área, finaliza bem de fora da área também. É bom de bola, velho. Ele é bom de bola. Até andou fazendo muitos gols ano passado pelo Atlético Paranaense. É uma grande contratação. Eu tô com o Nicola. Depois que o Mike se machucou, se perdeu muito a referência do lado esquerdo, um cara que marca. Ele falou, ele fez um gol na semifinal da Libertadores contra o Palmeiras. Verdade, em 2022 contra o Palmeiras. É bom de jogador esse Alex Santana. Ele é muito bom jogador. Então o Corinthians perdeu essa referência depois de Maicon, porque o Bidon é muito bom jogador, é craque de bola. Mas é moleque ainda, mas é novo ainda. E não marca tanto, entendeu? Na parte da marcação ele fica devendo. Ele compõe bem taticamente, mas ele não é do choque. Não é igual o Maicon. Então, quando você tem o Ranieri já está nos jogos com cãibra, sentindo às vezes. Então você precisa ter outro cara para ajudar ali, principalmente o Corinthians, que tem tomado bastante gols. Então você tem que ter dois caras que marcam bem, que dê proteção à parte defensiva ali do É só você olhar o São Paulo. Quem são os volantes do São Paulo? O Maicon e o Gustavo. Pablo Maia, Nestor, Alisson. E o que jogou na seleção? Bobadilha. Luiz Gustavo. Luiz Gustavo e Bobadilha. Tá olha só, o Luiz Gustavo jogando muito. Aí você pega do Palmeiras. Aníbal, Richard Rios, Zé Rafael, Gabriel Menino, que é reserva hoje. Fabinho. Dá uma olhada. O Corinthians, Ranieri.
e Breno Bidon. Não tem mais ninguém. Mais ninguém. Esse é o ponto. Então, esse é o ponto. Essa é a verdadeira análise de quem comenta futebol. É de entender os clubes que você tem que olhar, assistir e ver como é que é. O Rogério já falava isso. Por favor. Na minha época que eu jogava, ele já falava do volante, né? Dos volantes, o Zubeldia. É a profissão mais importante no time de futebol são os volantes, cara. Ele falou, o Zubeldia também repetiu o que o Rogério falava quando estava no gol ainda, que o volante é o principal jogador, é o cara que dá equilíbrio, né? O cara que distribui o jogo. Você tem um volante hoje capacitado. Agora, o Corinthians tem um só, então um só não vai fazer diferença. Quem tinha 2 goleiros, não tem um. Quem tem 3, não tem 2. E agora o Corinthians tem o Matheus Donelli, juntamente com o Hugo aí. Vamos lá. Aí tem o zagueiro. Eu, particularmente, eu vi esse menino jogar algumas vezes no PSV. Ele saiu muito cedo do Brasil. Do Brasil. Saiu muito cedo. Ele de Ibiúna, na cidade de Ibiúna. Ele, São Paulo, Palmeiras. Red Bull. E depois ele foi pro Red Bull Bragantino. Esse menino fez base, fez base lá na Áustria, no Salzburg. Que é a mesma coisa que foi de lá. Tem 32 anos, né? E é o jogador que o Corinthians tá trazendo para também Félix Torres, porque Caetano não dá. Kaká, Félix Torres, e aí Henrique. esse rapaz, e aí o Gustavo Henrique. E aí se fortalecendo assim. Essas as 2 contratações que já foram feitas pelo Corinthians. Nicola... Esse para mim, é um baita reforço. E é furo nosso, né, Nicola? É furo, porque todo mundo já tinha especulado que tinha negociação, você está trazendo a notícia de que ele está fechado. O André teve seu contrato encerrado no PSV e, por opção dele, não ficou. Foi titular absoluto, pode fazer a função de volante, pode ser zagueiro, pode jogar até pelos lados. É um cara multiuso. 34 partidas na temporada passada, titular absoluto. Sabe quantas ele jogou no PSV? 49 jogos o PSV fez. Temporada. 45 ele jogou. Titular absoluto. Desculpa, 46 jogos esse ano. Ficou fora de 3 jogos só. E vai vir para ser titular. É cara que tinha a expectativa de jogar na Europa. Foi consultado pelo Vasco semana passada e disse que daria prioridade para a Europa. Então, esse sim, para mim... E tem cara de bravo. Tem cara de bravo. E zagueiro tem que ter bafo, zagueiro tem que ter cabelo comprido, zagueiro tem que pegar o dedinho e colocar no olho do atacante pra ver se não tem algum cisco. Você travante, você tá com cisco, enfia o dedo no olho. Né? Hoje não faz nada. Hoje os caras se abraçam, é perfume, tá lembrando do Rodrigo, né? Hã? Você tá lembrando do Rodrigo, né? Qual Rodrigo? O Dedada? É o Rodrigo. Rodrigo, nosso parceiro que mora lá em Sorocaba. É o seguinte, 2 contratações importantes para o Corinthians em relação à permanência na Série A, né? Faltam 25 jogos, 25 ou 24, Veloso? São 15, faltam 23. 23 jogos faltando, precisa ganhar aí, precisa fazer 30 pontos, né? Pelo menos 10 jogos que tem que ganhar, né? E aí vem um zagueiro e um volante. O que você pensa sobre isso, Souza, Veloso e Nicola? E o torcedor corintiano pode estar se perguntando, né? Mas a gente não conhece, mas assim, tem que se contentar com isso. As contratações do Corinthians, pelo momento do Corinthians, tem que ser assim. Jogadores que não venham... Quem foi a melhor contratação do Corinthians desse ano? Ainda, Ranieri. E Rodrigo Garro também, né? O Garro tem melhorado, oscila muito ainda, mas o Ranieri é um cara... É mais fácil defender, às vezes, pra mim, viu? É mais fácil, mas carregar o piano na fase que o Corinthians está, correndo igual ele está... Eu prefiro difícil. O Garro do que o Ranieri, você quer saber? Pra mim. Pra você? Pra mim eu prefiro o Ranieri. Pra você, Veloso? O Garro começou a destacar agora. Até então, o melhor da temporada era o Ranieri. Pra você? Ranieri. Pra mim eu prefiro o Rodrigo Garro. E aí, Souza, em relação às contratações? É um jogador que o Corinthians precisa, também mais um zagueiro, né? Porque quando o Félix... O Corinthians precisa de um time, né, Souza? Verdade é essa. A gente sabe que não vai... São 2 jogadores que chegam para compor elenco, vai jogar... Eu acho que eles vão acrescentar muito. Vão acrescentar. Na experiência, vão acrescentar naquilo que precisa desses jogadores medíocres que lá estão, de não ter reposição, de não ter briga de volante. O Breno Bidon sabe que ele vai jogar todo o jogo. O Ranieri sabe que vai jogar todo o jogo. Os caras sabem que vão jogar todo o jogo, porque você olha pro banco, é uma vergonha. Então eles sabem que vão jogar. Aí chega o Alex Santana e chega o André, né? Que é 2 jogadores com um nível muito melhor daquele que tem lá, Veloso. O problema é que eu acho que o Corinthians já gastou muito nessa temporada, né? 130 milhões na primeira janela. Para reforçar a zaga.
Olha, hoje a promessa é que é o dia, hein? É o dia para o Corinthians anunciar o seu novo técnico. Deixou tudo bem encaminhado na tarde e noite de ontem com o Ramon Dias, argentino de 64 anos, uma semana depois de ter mandado o Antônio Oliveira embora, né? A gente tinha falado ao longo da programação dos últimos dias que o Ramon Dias não era o nome principal, era o Fábio Carille. Mas o Carille rolou um desgaste, assim, viu, Mari? Porque o Corinthians conversou com o Paulo Pitombeira, que é o empresário do Carille, mas não chegou a fazer uma proposta. O Carille se desgastou um pouco até com a torcida do Santos, porque ficou naquela lá de falem com o meu empresário, ele que tá vendo essas coisas. Ficou parecendo até que ele não estava tão focado no Santos, né? E aí o Carille, no sábado, de folga do Santos, ligou para o empresário e viu que assim, a situação estava ainda muito numa conversa, não tinha uma proposta oficial. O Carille bateu o pé e falou, não vou ficar no Santos. O Corinthians, na manhã de segunda-feira, ainda tinha uma expectativa de ser o Carille. Era um nome, sim, que agradava mais o Augusto Melo. Ele achava que era quem tinha condições práticas de chegar, assumir e já conduzir o Corinthians para fora da crise. Sem o Carille, voltou a atenção para o Ramon Dias. Ramon Dias curte férias com o filho dele, o Emiliano Dias, na Espanha. Parece que estão até em Ibiza e estão tentando arrumar um voo para chegar no Brasil nessa terça-feira, ou no mais tardar quarta-feira, para já acompanhar o jogo de Corinthians e Vasco em São Januário. O fato é que não assinaram o contrato ainda, está naquela base de questão jurídica, questão financeira, mas tudo bem encaminhado para que ele seja o novo treinador do Corinthians, para tentar tirar o Corinthians dessa situação ruim na tabela. E só para dar mais duas informações antes de devolver para vocês, amanhã de terça-feira amanheceu com protestos no Parque São Jorge, os muros foram pichados com frases contra a gestão atual, contra a condução da base, contra a questão de falta de contratações, de falta até de transparência. E na Inglaterra, o Nottingham Forest anunciou o Carlos Miguel, agora contratado pelo Nottingham Forest, de fato, fora do Corinthians. Mari, meus amigos, eu volto assim que puder com mais informações. Combinado. Rafa, a gente vai conversar, você agora se proteja aí dessa chuva, que eu vou conversar com o Mário Marra e com o Rafael Prats. Bom, a gente falou muito sobre Carille nesse período, sobre Ramon, e agora o que o Rafa traz pra gente é que a coisa se encaminha, Prats. É, aquela história, né, Mari? Claro que garantia você não tem com ninguém. Não teria com o Fábio Carille e não tem com o Ramon Dias também. Mas entre as duas opções, o Corinthians me parece que até por vias tortas escolheu a melhor. Ramon Dias é um técnico muito experiente e, obviamente, tem um serviço prestado enorme em relação a trabalhar em situações diferentes. Já pensou em trabalhar em times que foram campeões. Já trabalhou recentemente até com o Vasco da Gama, em times que brigavam ali embaixo para evitar rebaixamento. E ele consegue, pelo tamanho que tem, pela experiência que tem, muitas vezes deixar problemas fora de campo para fora do campo mesmo. Isso para o Corinthians pode ser uma boa notícia. O Ramon Dias, para essa situação, me parece até melhor que o Fábio Carille. Carille conduziu muito mal o negócio. O Carille ontem até se manifestou à Placar TV, ontem à noite, falando que não teve propósito, como falou bem o Rafael Valente, que o empresário disse que não tinha chegado nada, mas na sexta-feira à noite ele foi muito mal, depois da vitória do Santos contra o Ceará, ao terceirizar o empresário, um possível interesse do Corinthians, ao deixar o representante responder e falar por ele, o treinador seria o Carille, e é o Carille, não é o Paulo Pitombeira. Por mais que cuide dos interesses dele, a palavra final é do Fábio Carille. Quem vai definir para onde vai ficar, se vai seguir ou não vai seguir, é o Carille. Mas o Corinthians me parece que das opções que apareciam, escolheu bem. Escolheu um técnico experiente que pode ajudar muito o time a curto prazo. Ramon Dias, Mário Marra, para esse momento é o que o Corinthians precisa? Experiente, já viveu tudo no futebol. Estava lembrando com o Prats ali, foi autor do gol da seleção da Argentina contra a seleção brasileira na Copa de 82. Na classificação da seleção brasileira, na vitória da seleção brasileira em cima da Argentina, que depois o Brasil perdeu para a Itália. Já conquistou, já sofreu, é muito experiente, é muito vivido. Ele sabe o tamanho do Corinthians, já sabia antes de trabalhar no Brasil, porque ele conhece do futebol, e eu acho que ele vem com o peso de ser um grande do futebol. Esse cara foi titular da seleção da Argentina. E o Corinthians pode ter agora uma nova gestão. E aí a protesto aconteceu, né? Um novo treinador. Que não pode ir para o banco, né? Ramon Dias. Ramon Dias. Enquanto não resolver a situação dele com o Vasco, ele não pode ir. E eu acho também que ele não queria contra o Vasco, talvez, né? De repente... Não sei, porque parece que é tá no bid, com o Vasco em relação a dinheiro, né? Ele tá no bid ainda, a informação é que o Corinthians precisa entender. Porque você pode contratar ele, mas colocar ele como um outro cargo, aí tem que tirar do bid, transformar para o Corinthians, tem que pagar uma multa. O Corinthians ficou claro, Zé, que tinha uma ideia de Carille. Depois sentiram que, não vão liberar, eu vou no Ramon Dias. É o nome para salvar o Corinthians?
Você pode colocar qualquer treinador no Corinthians hoje. Se você não fortalecer esse elenco, vai ser difícil. Precisa contratar. Precisa contratar. O time do Corinthians tem muitas limitações. Por mais que o treinador chegue com boas intenções, que tenha um currículo maravilhoso e tal, se você não fortalecer esse elenco, vai ser difícil, porque tem limitações no meio campo, tem limitações no ataque, tem limitações na defesa. Em todas as repartições na formação de uma grande equipe, o Corinthians tem dificuldades. E aí aceleraram o processo que é natural no Corinthians, né? Isso se faz há muito tempo. Quando a situação está ruim, chama os meninos para que eles possam solucionar o problema. E aí você queima etapas. Queimando etapas, muitas vezes você pode prejudicar a formação de um jogador. Bruno Bidon, para mim, é um ótimo jogador. Está sendo prejudicado por esse momento. Né? Agora o Donelli, que assume a questão de titular, não vem comprometendo. Mas a fase do clube pode prejudicar o seu andamento, a sua construção, né, de carreira dentro do Corinthians. Zagueiros limitados, mal protegidos. Limitados. Então, assim, tem uma série de coisas que, antes do treinador, tem que ser o elenco. Mas então você contrata o treinador, e aí eu acho que é o correto, chega para o treinador e fala, o que você precisa? Aí ele vai chegar e vai falar, olha, eu preciso de um elenco que tenha mais zagueiros mais fortes, que tenham 2 laterais que possam fazer funções melhores dentro de campo, que tenham uma versatilidade melhor. Né? No ataque a gente não pode ficar dependendo do Yuri Alberto, mas o Yuri Alberto vem numa fase boa. Característica do Yuri Alberto, finalizador. Se você não cria, ele não vai finalizar. Consequentemente, você vai jogar com um homem a menos. Né? O Garro é a única situação. Pega a bola, dá o Garro tenta fazer alguma coisa e joga no Wesley 1 contra 1 para ver se ele consegue solucionar os problemas do Corinthians. Esse é o Corinthians, que é muito pouco para você disputar um campeonato brasileiro com um equilíbrio fortíssimo que existe hoje. Né? Então, você vê, o Corinthians está atrás de outros clubes que você jamais poderia imaginar. O Corinthians como clube, como instituição, como história, não como elenco e como 11 contra 11. Isso aí você colhe. Eu não coloco só a culpa no Augusto. O Augusto tem as suas culpas. Né? Falei aqui no primeiro programa, quando ele falou sobre, até mesmo antes da eleição, né? Ele assumir como presidente, eu falei assim, olha, o presidente está falando demais. Primeiro porque ele não sabe a real situação do clube. Porque quando ele chegar lá, pode ser que ele seja surpreendido, porque ele imagina que tem A e não tem nenhum. Não tem A, não tem B, não tem C, não tem C. E foi exatamente o que aconteceu. Né? Eu falei ainda aqui, falei assim, olha, se eu fosse o presidente, chegaria, fez um monte de promessas. Né? Um monte de promessas e tem que ser cobrado, porque se ele prometeu, ele tem que cumprir. Né? Gastou 130 milhões e até agora a gente não sabe quais são os reforços, e se esses reforços, com certeza, eles não ajudam o Corinthians. Vem cá, fiz um monte de promessa. Abre, pega como é que está a real situação do Corinthians. Está aqui, ó. 217 milhões para empresários. Não sei mais quantos milhões devendo para cá. Olha, a nossa dívida é isso aqui, ó, os grandes problemas estão aqui. Então, aquelas promessas que eu poderia fazer, que eu poderia cumprir, que eu achei, né, que eu pudesse cumprir, eu não vou conseguir fazer. Dentro das minhas limitações financeiras, eu posso fazer isso. Vocês vão comprar a ideia junto comigo? Né? Porque ele recebeu o apoio da Gaviões, né, que é a maior torcida do Corinthians e tal. Vocês compram a briga comigo? Só que ele não fez isso. Pelo contrário, né, ele foi promessa atrás de promessa, atrás de promessa. Aí foi o erro do Augusto. Depois tem o problema da Vaidbet. Já foi errado também, porque ele rompeu com o patrocinador, fez com o Vaidbet, né? Que era o outro patrocinador. Ou seja, você deixa de ter um patrocinador, eu nunca vi isso. Para você deixar de ter um patrocinador, você paga 30 milhões. Eu não vejo, né? Mas são 330 milhões. Ele não especificou 330 milhões para quais departamentos? Futebol. Não, tem departamento de futebol feminino, tem futsal, tem basquete, tem uma série de coisas, né, que ele não especificou para onde iria o dinheiro, outras coisas. Depois nós viemos, agora está nessa confusão sobre o Rubão, né? O Rubão se sentiu escanteado, não foi avisado, a questão da Vaidbet, e nós vimos o que aconteceu. A gente não sabe se vai pagar multa, se a Vaidbet vai pagar multa, toda essa confusão. Mas tem que lembrar também das outras administrações. Da administração do Ilho, né, que deixou, faltando um mês para acabar para as eleições, ele assina um contrato com o Mano Menezes. E aí o Mano não é culpado de nada, porque o presidente está propondo, vem cá, põe uma multinha aí. Sai com 10 milhões.
né, com tudo isso que está acontecendo, com essa dívida enorme. Então, assim, tem uma série de coisas que aconteceram antes da chegada do Augusto, que colocaram o Augusto em sérias dificuldades e ele, pela incapacidade, pela ingenuidade e pela falta de conhecimento do cargo, colocou o Corinthians numa dificuldade maior ainda. Então, assim, falar do treinador, ótimo, defina um treinador agora e faça um elenco e construa um elenco forte. O grande problema é que o Corinthians vai continuar a ser refém de empresários. Boa noite, fiel torcida! Eu tô chegando com tudo nessa terça-feira para atualizar vocês sobre as principais notícias do nosso Coringão e negócio fechado. Corinthians acaba de finalizar, duas contratações, que se trata do zagueiro André Ramalho do PSV, ex-PSV, já tem mais de 30 anos, só que é um zagueiro que chega para reforçar ainda mais o setor defensivo do Timão, e também o volante do Atlético Paranaense, Alex Santana. Dois jogadores muito bons que chegam para agregar, não mudam o patamar do Corinthians nesse exato momento, mas vai ajudar sim o Timão, o clube, a sair dessa situação turbulenta que todo dia é uma bomba dentro do Corinthians. Então, assim, estou trazendo para vocês informações de agora. Corinthians fecha duas contratações, Alex Santana e André Ramalho. E desde já quero saber de vocês o que vocês acham sobre essas duas contratações. É uma boa para o Corinthians? O Corinthians acerta em trazer esses dois jogadores? Deixa aqui nos comentários para a gente estar debatendo sobre esse grande assunto. É muito importante, mas muito mesmo. É muito importante, assim, os comentários de vocês para a gente estar debatendo sobre essas chegadas desses jogadores que, assim, chega com um ponto de interrogação. A gente não sabe, no Corinthians a pressão está muito alta, que, assim, não é qualquer jogador que aguenta essa pressão. Mas vamos torcer, vamos desejar boas sortes aos atletas e que eles possam fazer muito sucesso com a camisa do Corinthians. Eu tô indo nessa, fiel. A qualquer momento estarei de volta. Fiquem com Deus!